Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Estamos aqui, reunidos, aqui e aí, né? Glória a Deus por isso, glória a Deus pela internet, glória a Deus por aquilo que Ele faz para nos conectar, né? Nós estamos numa série de mensagens que nós chamamos A Prisão da Alma, e esse é o último domingo, ou essa é a última mensagem que nós vamos abordar esse tema, a prisão da alma. Eu sei que você em casa fez assim, né? Se não fez, faz agora para não me deixar sem graça, né? Vocês aqui também, gente, ó, é o último. Muito bom. Bom, uma vez eu vi uma frase, e essa frase sempre me intrigou, e ela diz o seguinte, não sei o autor, né? Mas diz assim: eu amo a humanidade, o que eu não tolero são as pessoas. Eu amo a humanidade, mas não tolero as pessoas. Ou talvez se nós trouxéssemos para o nosso contexto, nós poderíamos dizer, eu amo a igreja, o que eu não tolero são as pessoas. Mas como eu posso amar a humanidade e não amar as pessoas? Como eu posso amar a igreja e não amar as pessoas? Se a humanidade é composta de pessoas e se a igreja somos nós, as pessoas. Porque nós temos dificuldades, nós temos barreiras, nós pecamos uns contra os outros, nós temos dificuldade de pedir perdão, nós temos dificuldade de perdoar, ou seja, nós temos dificuldade de nos relacionarmos uns com os outros. E essas frases só provam isso. E hoje nós vamos abordar esse tema e nós deixamos ele por último especificamente porque nós entendemos que o que mais escraviza as pessoas hoje, a maior prisão da alma, é a falta do perdão na vida das pessoas. Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Lucas, no capítulo 17. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Lucas 17, do versículo 1 até o versículo 10. Lucas 17, do versículo 1 ao versículo 10. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar, com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, você vai comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Até aí, meus irmãos. Nós vamos olhar em cima desse texto e em cima de alguns outros textos da Bíblia, algumas características, algumas coisas necessárias, algumas coisas que envolvem o perdão e o porquê da dificuldade que nós temos de pedir perdão e de perdoar. Então a primeira coisa que eu queria destacar nesse texto é a seguinte, meus irmãos, o mundo está quebrado. Nós estamos quebrados. E porque estamos quebrados, nós necessitamos do perdão.
Nós necessitamos pedir perdão e nós necessitamos ser perdoados. Olha o que diz o versículo 1. É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Então o que ele está dizendo é o seguinte, meus irmãos, não é que pode ser que aconteça uma coisa com você, vai acontecer. É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Todos nós decepcionamos pessoas e elas também nos decepcionam. Não tem jeito. Se você não quer decepcionar ninguém e não quer que ninguém te decepcione, você não pode conviver aqui nesse mundo. Nós vamos ter que começar a fazer um tipo de oração diferente. Pai, leva essa alma, porque ela não quer mais decepcionar ninguém, nem ser decepcionado. Porque enquanto estamos aqui, enquanto estivermos aqui, nós vamos decepcionar e sermos decepcionados. Nós precisamos aceitar isso, meus irmãos. Nós precisamos entender que coisas ruins acontecem. E muitas dessas coisas ruins que acontecem, elas não acontecem por um motivo específico. Simplesmente acontecem. Eu bati de carro. Já sei. Foi porque eu acordei de manhã e não orei. Não, meus irmãos. Existem coisas que acontecem. Não é porque alguém pecou, porque você pecou, mas acontecem. E nós precisamos entender isso. Sabe por quê? Nós vivemos num mundo quebrado. A natureza está quebrada. Nós estamos quebrados. A palavra de Deus fala que a natureza, ela geme aguardando o dia em que o Senhor Jesus será revelado. Porque ela está quebrada. Entender que nós vivemos num mundo quebrado vai nos ajudar a lidar com a questão do perdão. Porque se eu acho que está tudo certo comigo, se eu acho que não tem problema nenhum, se eu acho que está tudo correto, eu vou ter dificuldade de perdoar. Ou se eu acho que a pessoa deveria agir comigo sempre de maneira correta, ela nunca deveria errar comigo, eu vou ter dificuldade de perdoar. Mas quando eu entendo, sim, nós vivemos num mundo quebrado. Sim, eu sou quebrado. Então eu necessito do perdão. Eu necessito ser perdoado. Eu necessito pedir perdão. O tempo todo. Mas entenda uma coisa, meu irmão. Quando eu estou falando para você que o mundo está quebrado, não é para nós acreditarmos num fatalismo, ou seja, não tem jeito, meu irmão, vamos pecar mesmo, porque o mundo está quebrado, a gente vai ter que pedir perdão mesmo, então é melhor pedir perdão do que permissão. As pessoas já dizem, não é assim. Isso não é um aval para que nós possamos pecar. Olha o que diz o versículo 2. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que essa pessoa fosse lançada no mar, com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Então, quando nós falamos que o mundo está quebrado, quando nós falamos que nós estamos quebrados, não é simplesmente para, se acontecer algo, se eu ofender alguém, eu chegar para o irmão e falar, meu irmão, é porque eu estou quebrado. Não. O fato de estarmos quebrados só nos leva a entender que nós precisamos de perdão, que nós precisamos pedir perdão e precisamos ser perdoados. Quanto mais rápido nós entendermos que o mundo está quebrado, mais rápido nós sairemos do porquê e conseguiremos entender e iremos para o que fazer. Não ficaremos o tempo todo, por quê? Senhor, mas por que comigo? Mas por que fulano fez isso comigo? Mas nós agora vamos entender, Senhor, por quê? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer gerar em mim? Qual é o tipo de atitude que o Senhor quer que eu tenha com aquela pessoa? Como que eu devo amá-la? Como é que eu devo perdoar? Quanto mais rápido eu entender que nós somos quebrados, que nós somos pecadores, isso vai me ajudar a entender, de ficar, Senhor, por que comigo? Por que isso? Eu vou sair do porquê e vou sair para a ação. Eu vou sair do porquê e vou entrar na ação. E vou fazer, Senhor, o que eu devo fazer? É pedir perdão? É perdoar? O que o Senhor quer que eu faça? Porque o mundo está quebrado, nós estamos quebrados. E se estamos quebrados, necessitamos do perdão. E a nossa maior dificuldade com o perdão é porque nós não nos enxergamos como pecadores. A maior dificuldade que a gente tem é essa. Porque quando alguém me ofende,
que é o caso desse texto, eu penso logo no seguinte: como essa pessoa pode ter feito isso comigo? Mas eu não penso, cara, eu sou pecador pra caramba. Eu poderia ter feito igual ou até pior o que essa pessoa fez comigo. O mundo está quebrado, meu irmão. Você está quebrado. E nós temos que parar, tirar essa imagem da nossa cabeça de que nós somos bonzinhos, de que nós fazemos sempre as coisas certas. A palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus fala que não há um justo, nenhum sequer, ninguém que faça o bem, ninguém que busque a Deus. Ninguém, meus irmãos, no grego significa ninguém. Nenhum. Ninguém, você não é diferente. Ah, eu sou o escolhido. Eu não estou quebrado. Eu estou certo, os outros estão errados. É por isso que nós não conseguimos viver numa comunidade de perdão. É por isso que nós não conseguimos suportar o pecado do irmão. Porque na minha cabeça eu penso, eu não faria isso. Porque na minha cabeça eu penso, cara, esse cara é muito pecador, mas eu não. Eu não. Então, primeira coisa, nós precisamos entender que o mundo está quebrado. Segunda coisa que nós precisamos entender, nós precisamos nos importar com as pessoas. Precisamos dar os primeiros passos. Olha o que o texto diz no versículo 3. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. O primeiro passo em direção ao perdão é se importar com aquela pessoa. Sabe por quê? O texto não está dizendo para a gente o seguinte: olha, deixa para lá, que Deus vai cuidar dele. Nós muitas vezes falamos isso. Fulano pecou comigo, mas o que é dele está guardado. Deus é juiz, né? Deus é justo juiz e vai fazer com que ele pague. Não, o texto está me falando que se alguém pecar contra mim, ou se o irmão pecar, a minha responsabilidade é ir até ele e repreendê-lo. Não é repreender e chegar lá, meu irmão, você está errado, você vai para o fogo do inferno, muda de... Não é isso. Com amor. Mas você não vai deixar de falar aquilo que tem que ser falado. Durante a semana nós estudamos 2 Coríntios capítulo 7, e uma das coisas que nós falamos é, nós precisamos aprender a termos conversas difíceis. Precisamos aprender. Não fugir das conversas difíceis, mas falar. Não é deixar para lá, não é falar que Deus vai cuidar, mas é agir. A Bíblia não nos ensina uma postura de esperar que o outro venha se retratar. A gente às vezes fica assim, né? Não, ele pecou contra mim, eu vou esperar aqui. Ele que venha falar comigo. Não, ela está falando, você vai e repreenda-o. Meu irmão, não deixe que a falta de perdão vire uma raiz de amargura no seu coração. Sabe por quê? Às vezes a pessoa cometeu um pecado contra você, você ficou chateado, você ficou ofendido, mas a pessoa nem sabe que ela cometeu esse pecado com você. E você está amargurado, aquilo está sendo um peso para você, aquilo está te atrasando, a palavra de Deus fala sobre raiz de amargura. Sabe o que ela faz, irmãos? Ela trava a gente, ela nos impede de caminhar, ela nos impede de viver a nossa vida, enquanto outra pessoa está vivendo a vida dela. Ela não está sabendo que te ofendeu. Para ela está tudo certo, ela está vivendo a vida dela, está caminhando, e você está plantado, está enraizado na amargura. Não permita que a falta de perdão se torne uma raiz de amargura no seu coração. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Ame o seu irmão. Ame o seu irmão a ponto de repreendê-lo. Ame o seu irmão a ponto de se importar. Não deixar para lá, não deixa passar. Nós precisamos viver uma comunidade de perdão. Nós precisamos viver uma comunidade que se importa uns com os outros, que procura, que repreende em amor, que leva a pessoa ao perdão. Para de se preocupar um pouco com você, meu irmão.
e pense no outro. Às vezes nós até interpretamos o texto errado. Quando a Bíblia fala que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos, aí o que a gente pensa? Eu preciso para amar o próximo. Mas não, o que a Bíblia está dizendo é você já se ama demais. O que você precisa fazer é conseguir amar o próximo como você se ama. Porque é muito difícil isso. Eu me amo muito mais do que eu amo o próximo. E o que a palavra de Deus está dizendo é: eu preciso amar o meu irmão, eu preciso me importar com ele. Na Segunda Guerra Mundial, o porto de Pearl Harbor foi atacado pelos japoneses. E o homem que atacou, e muitas pessoas morreram, muitos soldados morreram, americanos morreram naquele dia, foi um japonês chamado Mitsuo Fuchida. E esse homem, quando destruiu tudo ali, ele voltou embora para o seu país. E um soldado americano chamado Jack DeChase, ele ficou revoltado com aquela situação e ele falou: eu quero ir no Japão, porque eu quero destruir o Japão. Eu quero destruir o Mitsuo Fuchida. Eu quero destruir essas pessoas. E ele foi. Ele foi enviado pelos Estados Unidos para o Japão, mas o seu avião caiu. Ele conseguiu sobreviver e ele se tornou um preso. E ali ele foi torturado, e ali ele passou fome, ali ele passou frio. Mas um dia ele foi liberto. Mas antes de ser liberto, por uma providência divina, um pedaço da Escritura, uma página rasgada das Escrituras apareceu na cela dele. E ao ler aquele texto, o Senhor alcançou o coração dele, ele foi transformado. E ele voltou para os Estados Unidos. E ele começou a estudar a palavra de Deus, porque ele falou: eu vou voltar para o Japão como missionário. Eu vou voltar para o Japão, mas agora não é para matar, mas é para levar Cristo para eles. E aquele homem estudou. E ele voltou para o Japão. E ele escreveu, fez um folhetinho, escrevendo o seu testemunho. O que tinha acontecido com ele naquela prisão no Japão, e como ele tinha conhecido o Senhor Jesus, e como o Senhor tinha trazido perdão no coração dele, e tinha trazido no coração dele um desejo de se importar com aqueles que antes eram inimigos, mas que agora não eram mais. Em Cristo Jesus não eram mais inimigos. E aquele folheto de Jack DeChase, por uma providência divina, caiu nas mãos do Mitsuo Fuchida. E Mitsuo Fuchida, no dia 7 de agosto, estava em Hiroshima. E no dia 7 ele saiu. 8, Hiroshima foi dizimada por uma bomba atômica. E ele leu aquele folheto. E ele teve um encontro com o Senhor Jesus através daquele folheto. E um dia, num palco, no Japão, DeChase e Mitsuo Fuchida, para pregar o perdão, para pregar o Evangelho de Cristo àqueles homens. Tudo isso porque ele se importou, porque o amor do Senhor Jesus invadiu o coração dele, porque ele não permitiu que a raiz de amargura tomasse conta dele. Ele perdoou e pregou o perdão para aqueles que precisavam do perdão. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que o mundo está quebrado, precisamos nos importar com as pessoas, e nós precisamos perdoar, nós precisamos agir. Se você sabe o que tem que fazer e não faz, você está pecando. Se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. A palavra de Deus nos diz isso. Olha o que diz o versículo 3 e 4 desse texto de Lucas 17. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. É engraçado que esse texto ele fala algo lindo sobre o perdão. Mas a primeira coisa que vem na nossa mente quando nós vemos esse texto é: bom, eu só preciso perdoar se ele vier me pedir perdão. Eu só preciso perdoar se ele vier me pedir perdão. Mas não é isso que a palavra de Deus diz como um todo. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo.
Eu quero que você abra sua Bíblia num outro texto que vai falar um pouco mais sobre o perdão, em Colossenses, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 14. Colossenses, capítulo 3, do 12 ao 14. Colossenses 3, de 12 a 14, diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Até aí. Dentro desse texto, meu irmão, juntando com o texto de Lucas que nós vemos, nós vamos ver algumas coisas que precisam existir, algumas coisas que nós precisamos fazer para que o perdão aconteça. E a primeira coisa que o texto nos diz aí é: suportem-se uns aos outros. E aí, quando nós lemos isso, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: tá bom, tem que suportar o irmão, né? Bom, vamos lá. Essa é a cruz que eu tenho que carregar, amém. Vamos suportar os nossos irmãos. Não é isso. O que o texto está falando é suportar de dar suporte. Você vai ser a base para suportar para que aquele irmão cresça. Você vai dar suporte para que ele conheça Jesus. Você vai dar suporte para que ele faça aquilo que ele tem que fazer. Você vai dar suporte para que ele viva uma vida de perdão. A segunda coisa que nós vemos aqui, especificamente nesses textos, falando sobre a ação do perdão, o perdão não é uma opção, meus irmãos. Não é aquela coisa assim, eu estou pensando se eu vou te perdoar. Isso não existe. O texto: perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Ele não está falando, olha, se você sentir no seu coração, perdoe. Não. Sabe por quê, meus irmãos? Vai ter momentos que você não vai sentir nada no seu coração e você vai fazer por obediência. Você vai fazer porque não é uma opção. Você vai fazer porque você foi perdoado. Perdão não é uma opção. E aí, quando eu olho para isso, eu lembro daquela parábola do credor incompassivo. E a parábola diz assim: existia um homem, e esse homem devia a um credor, num outro texto, num outro paralelo, fala assim, é um rei, 10.000 talentos. E aquele rei foi, e ele falou, ia pegar a família dele como escravo, ele falou: Senhor, eu não tenho como pagar, tem misericórdia de mim. E aquele senhor falou: tá bom, sua dívida está perdoada. E quando ele foi caminhando, ele encontrou um homem que devia 100 denários para ele. E ele agarrou na gola daquele irmão e falou: me paga o que você deve. E o homem falou: mas eu não tenho dinheiro agora, por favor, tenha paciência comigo, me dê mais um tempo para eu te pagar. E ele falou: não vou te dar tempo nenhum. E aí chamou o cara e prendeu, porque ele devia 100 denários. E aí você olha para essa parábola e pensa: não estou entendendo nada. Por quê? O que significam 10.000 talentos? O que significa 100 denários? O que é isso? Por que o cara foi preso? Então deixa eu só te explicar algumas coisas. Primeiro, um talento, ele era igual a 35 quilos de ouro. Um talento. Tá. Ou seja, 10.000 talentos seriam 10 caminhões truck de ouro puro, carregado. 10 caminhões truck de ouro. Se fosse hoje, meus irmãos, pegando o peso da grama do ouro, isso representaria em reais 46 bilhões de reais. Aquele homem devia. Ou seja, essa era uma dívida impagável. A parábola do Senhor Jesus não era que, tipo assim, se você trabalhasse muito, você pagaria. Se o homem normal trabalhasse para pagar essa dívida, ele teria que trabalhar 150 mil anos sem gastar nada para pagar essa dívida. Ou seja, é uma dívida impagável. Não tem como. O que o Senhor Jesus quis fazer foi uma hipérbole, foi um exagero. O que ele quis fazer foi mostrar: olha, essa era uma dívida que não tinha como ser paga. E o outro homem que ele encontrou
Devia quanto? 100 denários. Quanto que vale um denário, meu irmão? É um dia de um trabalhador comum. Ou seja, se você trabalhasse 3 meses e mais alguns dias, você pagava a dívida. Se a gente fosse pegar um salário mínimo hoje, 3.000 e poucos reais, você pagava uma dívida. Ou seja, o cara foi perdoado de 46 bilhões de reais e não perdoou 3.000 e poucos reais. Então, o que essa parábola está dizendo? Meus irmãos, quem que devia 46 bilhões, ou quem deve 46 bilhões de reais? Eu! Você! Nós somos os grandes devedores que devemos a quem? Ao Senhor. Por causa do tamanho do nosso pecado, algo que nós nunca poderíamos pagar. Por isso, Cristo teve que vir e morrer na cruz para pagar o preço que nós não temos como pagar. E quem é aquela pessoa que deve 100 denários? É o meu próximo, que comete um pecado contra mim. E aí eu sou perdoado de 46 bilhões e não tenho coragem de perdoar 3.000 reais. Meus irmãos, nós não perdoamos, porque nós não entendemos o tamanho do pecador que nós somos. Outra coisa que o texto diz é: perdoe como o Senhor lhe perdoou. Olha como deve ser. Não é aquele perdão, te perdoei, mas agora você vai ter que, lamber o chão onde eu passo para você. Não. É assim que o Senhor faz com a gente? Foi assim que o Senhor fez com você? Não. Olha a parábola do filho pródigo. O filho disse para o pai: pai, você está demorando a morrer, me dá minha herança logo. Foi isso que ele disse. Era uma ofensa para o pai aquilo. Qualquer filho que pede herança antes do pai morrer, ele está falando: pai, você está demorando muito para morrer. Me dá logo aquilo que eu quero, que eu vou viver minha vida. E o pai, mesmo diante de tudo isso, deu. Mesmo diante daquela ofensa, ele deu. E o filho foi, gastou tudo, com mulher, com bebedeira, com um monte de coisa, e aí o dinheiro acabou. Ele ficou com fome. Ele começou a trabalhar cuidando de porcos. Ele queria comer a lavagem dos porcos, mas nem isso o pessoal dava para ele. O que ele falou? Vou voltar para a casa do meu pai. Mas o perdão, eu não quero, meu pai não vai me perdoar para me voltar a fazer como filho. Eu quero ser só um escravo do meu pai, um servo, porque pelo menos os servos do meu pai têm o que comer. E ele veio planejando tudo isso no caminho. Eu vou chegar lá e vou falar para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, eu sei que eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas me aceita pelo menos como um servo. E quando o pai viu o filho chegando, antes do filho chegar, o pai já correu na direção do filho e deu um abraço. Quando o filho ia falar alguma coisa, o pai falou: para, você não precisa falar nada, você é meu filho, vem para cá. Troca a sua roupa, que essa roupa não é digna de um filho meu. Bota a sandália no pé, o anel, que significa que você faz parte da nossa família. E mais ainda, vamos fazer uma festa. Olha como o pai perdoou. Olha como o pai perdoou. Além de tudo, não bastou vestir a roupa, porque tudo bem, o cara chegou ali maltrapilho, vamos botar uma roupinha, né, tomar um banho. Não. Eles vão fazer uma festa. Pega o novilho gordo, ou seja, pega aquela picanha maturada, aquela gordura escorrendo ali por cima. A maldade com o pessoal que está de jejum aí, né? Meus irmãos, fiquem tranquilos, coma banana pensando que é picanha, fica tranquilo. Ele falou: a melhor carne, separa, bota aqui, porque nós temos que comemorar. Perdoe como o Senhor te perdoou. Perdoe porque você foi perdoado. Perdoe, meu irmão, mesmo sem um pedido de perdão. Às vezes nós pensamos: não, mas a Bíblia está eu perdoar só se a pessoa... Não! A Bíblia está falando para você perdoar. A parábola do filho pródigo mostrou isso. Quer ver um outro texto que nos mostra isso? A história de José. José teve um sonho, vamos lá, né? Meio arrogante.
né? As estrelas estavam se curvando diante de mim, ou seja, os meus irmãos se curvando diante de mim. Depois o sol e a lua também se curvaram diante de mim, ou seja, meu pai e minha mãe. Ou seja, eu sou o cara, todo mundo se curva diante de mim. Os irmãos ficaram com inveja, ele tinha aquela capa do último modelo, colorida, bonita. O que eles fizeram? Na hora que ele foi lá ver os irmãos onde eles estavam, vamos matar. Aí um falou, não, Rumi falou, não mata não, joga aqui no poço. E nesse meio tempo passou uma caravana e ele foi vendido. Foi como escravo para o Egito, mas lá o Senhor o abençoou. E ele se tornou o segundo homem em comando no Egito, abaixo apenas do faraó. E o coração dele pesava por tudo aquilo que tinha acontecido. Mas o Senhor trabalhou no coração dele. Muito antes dos irmãos chegarem lá e reconhecerem ele. Sabe por quê? Quando José casou e ele teve um filho, o nome do seu primeiro filho era Manassés, que significa o quê? Deus me fez esquecer de todo o sofrimento da casa do meu pai. Ele já tinha perdoado os irmãos dele, e toda vez que ele olhava para o filho dele, e toda vez que ele chamava o filho dele Manassés, ele estava relembrando para ele mesmo: eu perdoei os meus irmãos, não existe mais mágoa no meu coração. E os irmãos foram lá no Egito procurar comida. E ele fez toda aquela história de bota uma taça na comida, eles levam, prende. Ou seja, mas no final, quando estavam todos os irmãos reunidos, ele chorou. Mas ele chorou tão alto que todo mundo no palácio ouviu. E os irmãos ficaram sem entender. E de repente ele falou: eu sou José. Eu sou o irmão que vocês venderam. E o Senhor... E eles ficaram apavorados. Porque ele falou: eu vou morrer. Ele é o Todo-Poderoso do Egito. As nossas vidas estão nas mãos dele. E ele começou a animar e consolar os irmãos. E ele falou o seguinte: foi Deus que usou vocês, porque Deus tinha um plano maior. E o plano maior dele era manter um remanescente vivo. Meus irmãos, ele perdoou. Muito antes, quando os irmãos ficaram apavorados, ele foi consolar. Ele falou: não fica triste. Está perdoado. Então a palavra de Deus, ela nos fala que devemos perdoar só quando alguém vem nos pedir perdão. E uma outra coisa que esse texto nos mostra é que nós devemos perdoar todas as vezes. É engraçado, né, que se a gente juntar esse texto com aquele outro do 70 vezes 7, né? Porque o Senhor Jesus falou: olha, se a pessoa vier 7 vezes e te pedir perdão 7 vezes, você tem que perdoar as 7 vezes. Ele não fala: olha, mas será que você está realmente arrependido? Prova para mim que você está arrependido. Não, ele falou: perdoa. Ele não pediu prova. E aí Pedro pergunta, se a gente juntasse os dois textos, né? Aí Pedro pergunta: Senhor, eu devo perdoar 7 vezes? Porque o Senhor disse lá atrás que eram 7. Aí Jesus fala: não, são 70 vezes 7. São 70 vezes 7. É óbvio, o que ele está querendo dizer é: perdoe todas as vezes. Eu vou dizer para vocês, meus irmãos, que eu concordo com C.S. Lewis quando ele diz o seguinte: é mais fácil falar do perdão do que perdoar. É óbvio isso. Mas isso não tira de nós a responsabilidade de que nós temos que ser a comunidade do perdão. Por quê? Porque somos pecadores, miseráveis. Precisamos pedir perdão e precisamos perdoar, porque também nós precisamos que o outro nos perdoe. Meus irmãos, nós precisamos de perdão para sermos curados. Essa semana eu vi uma estatística que me assustou, que diz que 50% das pessoas que chegam aos hospitais estão sofrendo de doenças psicossomáticas. Elas estão fazendo com que o corpo sofra por causa de algo que está na mente delas, por causa de perdão, porque não perdoou, porque não consegue liberar perdão, porque não consegue pedir perdão, porque está angustiada, porque está ansiosa, e isso faz com que o corpo fique doente. As pessoas estão doentes, meus irmãos, por falta de perdão. Essa semana eu ouvi um testemunho do pastor Hernandes Dias Lopes, muitos de vocês conhecem.
E ele falou que o irmão dele foi morto a facada, com 15 facadas, por um primo da esposa dele. 15 facadas. E ele falou que ele ficou arrasado com aquilo. Ele ficou mal com aquilo. Ficou muito mal. Mas chegou um ponto que ele voltou para a cidade dele. E ele perdoou aquele homem que ele conhecia e que conhecia o irmão dele. Porque ele falou: ou eu perdoo, ou eu fico doente. Ou eu perdoo, ou eu não vou conseguir mais viver a minha vida. Pessoas doentes, porque não conseguem perdoar, porque não perdoam. A quarta coisa que o texto nos fala, meus irmãos, é que o perdão exige fé. É até engraçado, né? Porque quando Jesus vira para os apóstolos e fala: olha, se a pessoa chegar 7 vezes, você perdoa as 7 vezes. Aí a primeira coisa que eles falam é o seguinte: Senhor, aumenta a nossa fé. O que eles estão dizendo? Ele falou: Senhor, olha, uma vez, 2, até pode ser, mas 7 vezes, Senhor, ó, aumenta a nossa fé, porque eu por mim mesmo não consigo isso. Por que eles precisavam de fé, meus irmãos? Porque realmente é difícil. Ninguém está falando que isso é fácil. Mas não existe perdão verdadeiro sem fé. Por quê? Porque nós acreditamos que somos perdoados por Cristo. E esse perdão do Senhor enche o meu coração, a ponto de que eu consiga perdoar o meu irmão. É a fé que nos motiva, é a fé que nos movimenta. O ato de perdoar não vem de nós, mas da fé de que nós fomos perdoados primeiros pelo Senhor Jesus. Se nós fomos perdoados por Ele, de todos os pecados que eu já cometi e de todos os pecados que eu ainda cometerei enquanto estiver aqui, nada mais justo que eu perdoe também o meu irmão. E, meus irmãos, aqui a gente vai para a quinta consideração que eu quero fazer nesse texto e última, que fala o que nos atrapalha a perdoar. Qual a dificuldade que nós temos que perdoar? E aí, a gente vai para o final do texto que a gente leu, que foi um texto que me gerou muita dúvida por muito tempo, até que eu consegui entender o contexto no qual o Senhor estava dizendo isso. O que ele está dizendo? Depois que os discípulos pedem para Jesus aumentar a fé, Jesus fala: se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que era a menor semente que existia, vocês vão poder dizer para essa planta: se levanta daqui e se joga no mar. O que ele está querendo dizer é o seguinte, meus irmãos: o que é mais fácil? Falar para uma planta levantar e se jogar no mar ou pedir perdão? Então ele está falando um mínimozinho de fé que nós temos, que é um dom de Deus, ou seja, não sou eu que conquisto, é um presente de Deus, nós vamos conseguir pedir perdão. Então o que ele está dizendo, meu irmão, não é impossível para ninguém fazer isso. Não é impossível para ninguém que foi salvo pelo Senhor Jesus pedir perdão. Pode ser difícil, mas não é impossível. E aí ele conta uma história. Qual senhor que tendo um servo, que depois que o servo trabalhou o tempo todo na lavoura, quando ele chegar em casa, vai virar para ele e vai falar: não, senta aqui que eu vou te servir, vou fazer um almoço para você. Não, o servo vai chegar da lavoura, vai fazer a comida para o patrão vai comer, o senhor vai comer, depois que o senhor comer, ele vai comer a comida dele. E no final, ele ainda vai dizer: olha, não fiz nada demais, estou apenas cumprindo o meu dever. Aí eu olhava esse texto e falava: pô, está sendo meio duro, né? Como é que pode? Pô, o cara trabalhou o dia todo, chegou lá, tudo bem que ele não seja servido pelo Senhor dele, né? Mas pelo menos que ganhe um parabéns, né? Muito bem, obrigado, né? Palminhas, né? Aquelas palminhas do WhatsApp, né? Pelo menos essas. Mas não, ele falou: você não fez nada demais, apenas cumpriu o seu dever. Aí a gente acha que o Senhor está sendo demais, duro demais. Não, sabe o que ele está falando? Ele está falando: meus irmãos, nós somos servos, nós somos pecadores, eu não tenho como me comparar com Cristo, me comparar com o perdão que Ele deu para mim. E se eu sou um servo, ali que tenho que fazer as coisas, que tenho que cumprir o meu dever, eu tenho que perdoar.
Quem eu estou achando que sou? Estou querendo me achar melhor ou maior do que o meu Senhor? Ou estou querendo, Senhor, eu perdoei. Eu estou querendo o quê? Palminha do Senhor? Muito bem, filho, vai lá. Não, esse é o seu dever, você foi salvo pela graça, não foi por mérito seu. Não teve nada de bom em você que atraísse o Senhor. Nada. O Senhor não veio até você porque olhou e falou, poxa, cara legal, gente boa, acho que eu vou salvá-lo. Não! A palavra de Deus não diz que não tinha nada. E, meus irmãos, vai além disso. Vai que nós éramos inimigos. Eu não queria, eu estava em inimizade com Deus. Não é só que eu não tinha nada de bom, é que eu não queria, eu estava contra, eu era inimigo, mas Ele veio em direção a mim. Foi Ele que tomou a iniciativa, foi Ele que me amou primeiro. É isso que o texto está falando. É isso que esse texto está falando. Então, a visão errada de nós mesmos é o maior empecilho que nós temos para o perdão. Quando você se acha bom demais para pedir perdão, quando você tem um conceito elevado de si mesmo, quando você está cheio de justiça própria. Não, eu fiz isso, mas você fez isso. Eu não vou te pedir perdão, porque primeiro você tem que me pedir perdão disso. Eu não vou pedir perdão, porque eu que estou certo na situação. Nós não conseguimos nos colocar no lugar da outra pessoa. Somos egoístas. Nós mesmos somos o maior empecilho para o perdão, não é o outro, sou eu. E quando nós entendemos o pecador que somos e o tamanho do perdão de Deus por nós, nós conseguiremos perdoar quem nos ofende. E mais, meus irmãos, o contrário também é verdadeiro. Quanto menos eu entendo que eu sou pecador, menor é o tamanho do perdão de Deus por mim. E nós encontramos imensa dificuldade de perdoar os outros. O fato de eu perdoar o outro está intimamente ligado em como eu me vejo diante do Senhor. Lembra da parábola do credor que eu falei para vocês? Se eu acho que eu devo para o Senhor R$ 2 e não 46 bilhões, se o outro me deve R$ 3, eu vou ficar muito ofendido e não vou conseguir perdoar. Quando eu não perdoo, é porque eu ainda não entendi o perdão de Deus sobre a minha vida. Porque eu ainda não vivo o perdão de Deus na minha vida. Porque eu ainda acho que eu tenho algum mérito. Porque eu ainda acho que Deus me perdoou porque eu sou um cara muito bom, porque eu me arrependi. E aí, o que eu faço? Eu não consigo ter compaixão pelo outro. Eu não consigo perdoar o outro. Tudo está relacionado à comunhão que nós temos com Deus. Eu queria na história de Oséias. Oséias era um profeta do Antigo Testamento, um dos profetas menores. E Oséias profetizou de um jeito bem estranho. O Senhor virou para ele e falou, olha, eu quero exemplificar que Israel está me traindo, Israel está prostituindo com outros deuses. Então eu quero que você vá lá e procure uma prostituta e se case com ela. Então Oséias procurou Gomer, que era uma prostituta, e se casou com ela. E ele teve um filho. E o primeiro filho se chamou Jezreel. Porque em Jezreel foi um lugar que teve uma matança muito grande. E o Senhor ia condenar o povo por causa disso. Ou seja, eu tenho um filho que se chama o nome de um lugar onde teve uma matança, né? Ninguém quer mudar um nome desse para o filho. Mas o Senhor estava profetizando através da vida dele. E aí Gomer foi e engravidou de novo, né? E há algumas dúvidas de se o filho era realmente de Oséias. E o nome do filho era Lo-Ruama, porque o Senhor falou, olha, vocês me abandonaram, vocês agora têm outros deuses, vocês me abandonaram. E aí Gomer engravidou de novo. E aí a probabilidade de não ser de Oséias é grande, porque o nome do filho é Lo-Ami, ou seja, não meu povo, vocês não são mais meu povo. Vocês não são meus. E aí, o que Gomer faz? Eu não quero essa vida, não. Essa vida está muito monótona, muito chata. Eu quero viver a minha vida. E ela voltou para a prostituição, abandonou os filhos e ficou lá se prostituindo. E ali, ela era menosprezada pelos homens. Ela era humilhada pelos homens.
E Oséias, sem ela saber, ele ia lá e levava alimento para ela. Ia lá e levava cordão de ouro para ela, pulseira de prata. E ela falava: olha como os meus amantes me amam. Eles me dão comida, eles me dão ouro, me dão prata. E com isso ela adorava outros deuses. Mas quem estava cuidando dela era Oséias, ela não sabia. Chegou um momento onde ela não tinha mais nada e ela foi levada para ser vendida como escrava. E quem está lá no leilão? Oséias. Se fosse hoje a gente falar: meu irmão, deixa isso para lá. Vai viver sua vida, procura outra pessoa. Mas ele vai no leilão. E ele dá o maior lance e fala: é minha. E ele diz para ela: eu vou te amar. Eu vou cuidar de você. Eu vou curar suas feridas. Você é minha esposa. Ninguém mais. Meus irmãos, como é que nós podemos perdoar isso? Não, mas isso é uma ofensa muito grande. Nós podemos perdoar qualquer ofensa, porque nós somos perdoados pelo Senhor de todas as nossas ofensas. E o que o Senhor espera de nós é que tenhamos esse tipo de perdão uns pelos outros. Nós estamos aprisionados pela falta de perdão. Aprisionados porque não consigo liberar perdão. Aprisionado porque não consigo pedir perdão. Aprisionado dentro do meu eu. Eu ainda não consegui me libertar de mim e deixar que o Senhor tome conta da minha vida. Deixar que Ele seja tudo em mim. Deixar que Ele transforme a minha vida. Meus irmãos, eu não sei o que você passou. Às vezes, trauma de infância, às vezes problema no casamento, às vezes abandono. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei que a palavra de Deus me garante. É possível perdoar. É possível viver. Sabe por quê? Não é porque eu vou escrever para você 10 passos para aprender a perdoar. 11 passos para liberar perdão. Não. É por causa do que Cristo fez por você, meu irmão. Não é por você, é porque Ele te perdoou muitos pecados. É porque o Espírito Santo habita em você. E Ele te confronta. E Ele te queima por dentro. E Ele faz com que você vá até a pessoa. E Ele faz com que você perdoe, mesmo sem que a pessoa venha até você. E agora o Senhor está te dando uma oportunidade com essa palavra de que você procure a pessoa que te ofendeu e diga para ela: olha, eu te perdoo. Ou que você sabe que ofendeu alguém, procure a pessoa e fale: eu quero te pedir perdão porque eu te ofendi. Não perca essa oportunidade, meu irmão. Se você está ouvindo, se você está assistindo agora da sua casa, se você está reunido com a sua família e existe algo que você precisa pedir perdão, faça isso agora. Peça perdão à sua esposa, perdão ao seu marido. Se você ofendeu em algum momento ou deixou de tratar como deveria os seus filhos, peça perdão aos seus filhos. Filhos, se vocês não têm honrado os seus pais como deveriam, aproveite esse momento e peça perdão aos seus pais. Porque o Senhor nos capacita a isso. Porque não é por nós, mas é pelo que Cristo fez por nós. Meu irmão, não viva travado, preso em raiz de amargura. Deixe o perdão do Senhor inundar a sua vida, te libertar, te arrancar de você mesmo e te levar para próximo dele. E mesmo que isso seja humilhante, Ele vai te abraçar e vai te dizer: meu filho, é isso. Vai lá, é isso. É isso. Que possamos viver o perdão do Senhor nas nossas vidas, meus irmãos. Na prática, perdoando uns aos outros. Amém. Baixe sua cabeça, nós vamos orar agora. Nós vamos colocar
as nossas vidas diante do Senhor. Se existe algo que você não confessou para o Senhor ainda, faça isso. O Senhor já sabe o que é. E Ele já te perdoou, mas há a necessidade de confessarmos. A palavra nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar do pecado, de toda injustiça. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao seu próximo. Se você não pode fazer isso agora, acabando aqui, ligue para Ele, manda uma mensagem, procura, não deixe passar de hoje. E se você não tem mais essa oportunidade, se a pessoa já faleceu ou por algum motivo você não pode mais, libere o perdão no seu coração. Não fique preso a isso, meu irmão. Não se sinta culpado, mas seja liberto pelo Senhor. Faça o que estiver ao seu alcance para viver em paz com todos, para viver uma vida de perdão. Entenda que você foi muito perdoado e por isso você quer perdoar. Assim como aquela mulher que se lançou aos pés do Senhor Jesus, chorando, lavando os pés dele com lágrimas, enxugando com o seu cabelo, derramando perfume sobre os pés dele. E o Senhor Jesus fala, ela muito será perdoada, porque muito se arrependeu, porque muito clamou por perdão. Que assim seja a nossa vida, que seja uma vida de clamor por perdão. Meu irmão, qual foi a última vez que você se ajoelhou no seu quarto, que você clamou ao Senhor, que você chorou, porque você continua cometendo aquele pecado que você sabe que não deveria fazer? Qual foi a última vez que você chorou, ajoelhado e clamou, Pai, me perdoa porque eu sou pecador? O Senhor quer nos libertar, o Senhor quer te libertar. Então, meu irmão, aceita o perdão do Senhor. Não existe isso de, eu não consigo me perdoar. Meu irmão, nós somos perdoados pelo Senhor, porque a minha ofensa não é contra a minha pessoa, a minha ofensa é contra Deus. E Ele está falando para mim que Ele já me perdoou. Então eu não tenho que me perdoar, eu só tenho que aceitar o perdão de Deus na minha vida. Pai, liberta. Liberta, Pai, cada um aqui, Pai, que esteja aprisionado por falta de perdão. Senhor, liberta, Senhor Jesus, liberta cada um, liberta. Que o Teu Espírito Santo toque em cada casa, em cada lar, em cada pessoa que está assistindo agora essa mensagem. Que eles possam ser invadidos pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. E que o Teu Espírito Santo, o poder da Tua glória, os leve, Pai, ao arrependimento. Gere em nós uma tristeza que nos leve ao arrependimento. Não é uma tristeza por tristezas em si, mas é uma tristeza que nos leva a reconhecer o pecador que nós somos e o arrependimento, Pai. Gera perdão, Pai. Gera perdão nas nossas vidas. Senhor Jesus, nós clamamos agora que cada um que está ouvindo agora seja perdoado, receba o perdão do Senhor. E se essa pessoa ainda não te conhece, ainda não teve um encontro com o Senhor, que o Teu Espírito Santo vá de encontro a essa pessoa agora, de maneira irresistível, Pai. E que ele seja quebrantado agora, e que o Teu perdão inunde a vida dessa pessoa, Pai. O Teu perdão inunde as nossas vidas, Pai. Faça isso em nós, Pai. É o que nós clamamos. No nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.